Pai do Senhor, irmãos. Ele é fiel. Ele pode todas as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. Abra sua Bíblia comigo antes que você se assente. Salmo 51. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3,4 diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra cujo título é Construindo um Coração Inabalável. Construindo um coração inabalável. E quem faz essa construção dentro de nós é o próprio Deus. Quando o salmista pede para que Deus crie dentro dele um coração puro e um espírito inabalável. No domingo passado, irmãos, nós tivemos uma ministração do Espírito Santo que refletiu bastante em todas as áreas da minha vida. Uma ministração onde o Espírito falou à igreja a respeito de nós realizarmos, de nós desejarmos, de fazer uma faxina no nosso coração. Faxina, segundo a ministração, realizada para que Deus tenha prazer em habitar na nossa vida, para que o Espírito Santo tenha prazer em permanecer nas nossas vidas, quando nós desejamos realizar essa faxina no sentido de tirar da nossa vida, tirar do nosso coração, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Andar com um coração limpo, com um coração puro, um coração que reflita a glória de Deus, um coração que realiza obras aonde o Espírito Santo não é entristecido. Assim como o coração, agora eu estou dizendo o coração, o nosso órgão, o nosso coração, quando uma pessoa recebe um transplante de um coração, esse coração, ele deve, a partir do momento que ele é transplantado, deve ser acompanhado de alguns cuidados, para que ele não sofra novamente os perigos de vida, de rejeição. Então, quando a pessoa é transplantada, ela precisa, a partir daquele momento, atentar para algumas coisas que talvez ele fazia antes, não vai poder mais fazer, porque agora ele está com o coração transplantado. É uma nova situação. E nós cremos que domingo nós recebemos um novo coração. Nós temos uma faxina no nosso coração, e o nosso coração foi transplantado. Deus colocou um coração diferente na nossa vida, um coração agora que deseja as coisas dele, um coração agora que busca as coisas dele. Mas da mesma forma com que o coração órgão tem os seus cuidados ao ser transplantado,
Da mesma forma, nós agora, ao recebermos esse novo coração, vamos chamar assim de uma nova oportunidade que Deus está nos concedendo de tirar aquilo que não agrada, de começar uma nova aliança, um novo caminhar, uma vida agora mais pura, mais santa, mais reta. Da mesma forma, irmãos, existe a necessidade de nós termos alguns cuidados com esse novo coração, porque todas as vezes que nós fazemos alianças com Deus, que nós renovamos os nossos votos, as coisas começam a ficar diferentes nas nossas vidas, no que diz respeito ao lado do inimigo, porque ele não quer a nossa progressão espiritual. Satanás não quer a nossa intimidade com Deus, e quando Deus nos concede uma nova oportunidade, que foi nos dada domingo, de fazer uma faxina, de tornar o nosso coração puro, nós recebemos um novo coração, um coração restaurado, restituído, um coração voltado para Deus, que foi feita uma faxina, agora está disponível para que Deus habite. Da mesma forma, deve haver alguns cuidados, alguns princípios. Para quê? Para que nós não voltemos a deixar o nosso coração sujo, sem fazer a faxina. A faxina não foi só naquele domingo, a faxina em nosso coração é realizada todos os dias, e nós conhecemos o porquê disso. Quantas vezes Deus não exortou a nação de Israel? Quantos profetas, homens de Deus não foram enviados para alertá-los? E nós conhecemos a história, todas as vezes era só um tempo que eles se voltavam para Deus, daqui um pouco, todos novamente estavam nos seus próprios desejos, nas suas próprias delícias, nos seus próprios sonhos, e já não se lembravam mais de Deus. A Bíblia diz que viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando nós recebemos essa nova oportunidade de Deus, de fazer uma faxina no nosso coração, irmãos, o que eu quero refletir com vocês essa noite é permanecer com o coração inabalável, construindo um coração diariamente inabalável, fazendo aquela faxina diária, tirando realmente da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa mente, as coisas que não agradam o coração de Deus. Porém, todo coração natural, ele está sujeito a alguma coisa que nós chamamos de ataque cardíaco. E o que é o ataque cardíaco no órgão coração? Nada mais é do que a falta de oxigênio fornecida pelos vasos sanguíneos. Preste atenção, irmãos. Da mesma forma que o nosso coração, órgão, precisa desse oxigênio conduzido por esses vasos sanguíneos, para que ele permaneça com saúde, para que ele permaneça bombeando o sangue para todo o seu corpo. E da mesma forma que esse coração órgão está sujeito aos ataques cardíacos. O que são os ataques cardíacos? É o rompimento, são os coágulos que se formam dentro desse vaso, impedindo que o oxigênio dê saúde ao coração. Da mesma forma, quando nós fazemos um compromisso com Deus, e o compromisso fora a faxina no nosso coração, criar um coração onde Deus tenha prazer em habitar, Satanás tentará colocar na nossa caminhada ataques cardíacos. Para quê? Para interromper a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa vida com Deus. Os ataques cardíacos agora na dimensão espiritual. Deixar do coração natural, o que dá vida ao coração é o oxigênio. Na minha e na sua vida espiritual, o que dá vida para nós é a presença do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Mas ele tentará fazer com que alguns ataques cardíacos espirituais sejam projetados sobre a nossa vida para interromper o oxigênio, interromper a presença de Deus na nossa vida, para que o nosso coração volte, ou seja atacado definitivamente, e não seja mais um coração onde Deus tenha prazer em habitar. A permanência da faxina do nosso coração é diária, são todos os momentos.
Nós estamos em um mundo suscetível a palavras, a comentários, a notícias, a envolvimento com pessoas que não pensam como nós pensamos, que não servem o Deus que nós servimos, e se nós não nos atentarmos, o nosso coração volta a ficar um coração sujo diante de Deus. Os sintomas de um coração natural, que você premedita que você está tendo um ataque cardíaco, é dor no peito, dor no ombro, no braço, na barriga, na mandíbula, falta ar, o suor é intenso, náuseas, fraqueza, tonteira e palidez. Desta mesma forma, irmãos, nós podemos detectar na nossa vida espiritual quando os ataques cardíacos do inimigo estão tentando parar a saúde do nosso coração, de um perfeito relacionamento com Deus. Nós começamos a sentir algumas dores, nós começamos a sentir algumas coisas que nos incomodam, e é momento de você detectar, é momento de você prestar atenção nos sintomas. O que é que está acontecendo que eu não estou orando mais? O que é que está acontecendo que eu não estou lendo mais? O que é que está acontecendo que eu não estou amando mais o meu irmão? Os sintomas, as coisas que acontecem na nossa vida, para que o nosso coração deixe de ser um coração saudável, um coração que agrade a Deus. E a única intenção do inferno, quando ele projeta ataques cardíacos espirituais na nossa vida, irmãos, é interromper, é tirar Jesus Cristo do foco da nossa vida, porque Ele pode, só Jesus pode todas as coisas, só Ele compreende as nossas fraquezas, só Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele precisa olhar para a minha e para a sua vida, e ver um coração inabalável, um coração que o adora em qualquer momento da sua vida. Mas a intenção do inferno é projetar alguns ataques cardíacos, espirituais, para roubar a saúde do nosso coração, saúde no sentido de comunhão com Deus, de se voltar para o nosso Criador. E quais são os princípios que nos conduzem, os princípios que estão em versículos da Bíblia, que nos conduzem a um coração sem saúde, a um coração sem faxina, a um coração onde Deus não tenha prazer em habitar? Em Romanos 8,6, que é quando o coração, diz que é quando o coração está se inclinando para as obras da carne. Em Efésios 2,1 e Colossenses 2,13, diz que é quando o nosso coração está morto nas nossas próprias ofensas e pecados. Isaías 9,2, Mateus 4,16, Lucas 1,79, Efésios 4,18 diz que é quando o nosso coração está na ignorância espiritual. João 3,36 e 1 João 5,12 diz que é quando o nosso coração está descrente, ele não acredita que Deus pode. 1 Timóteo 5,6 diz que é quando nós estamos vivendo em nossos próprios deleites. Apocalipse 3, de 1 a 2 diz que é quando o nosso coração é hipócrita. Romanos 5,15 diz que é uma consequência da queda. Romanos 6,3, 6,13 e Romanos 8,6 diz que é o estado de todos os homens por natureza, que nós podemos reverter buscando a presença de Deus. A morte espiritual, ou seja, um coração que Deus não se agrada, um coração onde o Espírito Santo não tem prazer em habitar, é um coração que nos acometerá se não for faxinado, se não for construindo uma vida inabalável. Quando eu digo inabalável, irmãos, é um coração que permanece faxinado, permanece limpo, permanece puro, permanece íntegro, permanece reto em qualquer situação das nossas vidas. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, feliz, alegre, jubilando, dando glória em qualquer situação da sua vida. Nós precisamos permanecer
com os nossos corações saudáveis. Eu quero exemplificar duas situações que o nosso coração precisa evitar para que ele permaneça um coração saudável. Dentre vários sintomas que nós poderíamos exemplificar a respeito daquilo que poderia causar ataques cardíacos no coração natural, um deles são os vícios. Mas eu quero trazer esses vícios agora para a nossa dimensão espiritual, para o nosso coração de relacionamento com Deus. O que é a palavra vício? O dicionário diz que vício é tornar mal, pior, corrompido, estragado, corromper, depravar, estragar, perverter, alterar para enganar, adulterar, falsificar. Isso são vícios, vícios que desejam corromper algumas coisas da nossa vida. Eu quero falar sobre três coisas importantes da nossa vida, que os vícios querem destruir, corromper, depravar, estragar, que são três situações, onde Deus precisa que essas nossas situações não sejam viciadas, ou seja, não sejam corrompidas, não sejam depravadas, mas permaneçam inabaláveis. A primeira é o nosso pensar. O nosso pensar não pode estar corrompido, o nosso pensar não pode estar estragado, o nosso pensar não pode ter vícios. 1 Reis 18, 21 diz: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O que a Bíblia está querendo dizer para nós essa noite é: chega de pensamentos dúbios, pensamentos que uma hora acredita, uma hora não acredita, uma hora louva, a outra hora murmura, uma hora ama, a outra hora odeia, corações que ainda não se decidiram em verdadeiramente ter um coração para a glória de Deus, um coração cocheando entre dois pensamentos. Isso é um pensamento vicioso, um pensamento estragado, um vício aonde ataca o nosso coração espiritual. E qual que é a prevenção para isso? A prevenção está em 1 Coríntios 2,16, parte B: mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o pensamento que Deus deseja das nossas vidas. O pensamento de Cristo não tem vício. Jesus Cristo, nós temos que pensar como Ele pensa e continuar pensando todos os dias como Ele pensa. Eu vou te dar 3 exemplos, poderia enumerar outros vários exemplos. O primeiro, a mulher adúltera. Todos queriam condená-la. Pensamento depravado, pensamento vicioso, pensamento de um coração que não é saudável. Jesus não a condenou, Jesus amou. Pensamento que tem a mente de Cristo. Diante de qualquer situação das nossas vidas, por pior que ela seja, irmãos, nós temos que enxergá-las com bons, excelentes e perfeitos olhos para a glória de Deus. Quiseram condená-la, pensamento depravado, mas Jesus não a condenou. Jesus a perdoou, por mais pecadora que ela fosse. Não julgue as situações, ame as almas, ame as vidas, tenha a mente de Cristo. O cego de Jericó que gritava pelo seu milagre, quantas vidas nós vemos gritando pelos milagres, e às vezes nós fazemos como aqueles homens que estavam perto de Jesus. Fica quieto, seu cego, para de ficar gritando, para de ficar incomodando o mestre. Quantas vezes nós não damos atenção aos gemidos dos nossos irmãos, aos sofrimentos dos nossos irmãos, e queremos calá-lo. Jesus não faz isso. A mente de Cristo para e ouve a necessidade de quem está aflito. Mente saudável, mente que tem o pensamento de Cristo. Na multiplicação dos pães, os discípulos queriam que eles fossem embora. Despede todo mundo,
sem comer mesmo, é muita gente, não tem o que fazer. Jesus não. A mente de Cristo acolhe e busca a solução em Deus para saciar a fome e a sede daqueles que estão ao nosso redor. O nosso pensamento, irmãos, tem que ser um pensamento como Jesus Cristo pensou, pensa e continuará pensando. Uma mente saudável, uma mente pura, uma mente que tem a mente de Cristo. Então, o primeiro vício, a primeira situação da nossa vida que não pode adentrar vício é o que nós pensamos. Temos que parar de cochear entre os dois senhores, duas situações. Temos que decidir por Jesus Cristo, pelo seu reino, pela sua palavra e ponto final. Esse é o nosso foco, ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensa, agir como Ele agiria, fazer as coisas como Ele faria no nosso lugar. A segunda atitude da nossa vida, que não pode ser viciada, não pode ser depravada, não pode ser destruída, é o que nós falamos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,16: evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Essa é uma artimanha, é um ataque cardíaco espiritual do inferno. Quando nós falamos coisas inúteis, coisas que não agradam o coração de Deus, o nosso coração fica depravado, fica deturpado, fica desconsiderado diante da presença de Deus. Mas a Bíblia dá o remédio, a solução para este coração. Diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilam. Salmo 37, de 30 a 31. Uma boca sem vícios, uma boca saudável, um coração saudável, é a boca que fala do que é reto, que fala das coisas concernentes ao reino de Deus, a sua justiça, não dando chance aos falatórios inúteis. O que você pensa não pode ser viciado, tem que ser puro. O que você fala não pode ser viciado, tem que ser puro. É o coração que Deus espera das nossas vidas. O que pensamos, o que falamos e da forma com que nós agimos. A Bíblia diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Todas as vezes que nós somos injuriados, todas as vezes que nós somos perseguidos, todas as vezes que mentindo, alguém disser mal contra as nossas vidas, será que nós temos permanecido bem-aventurados? Ou nós temos entrado na armadilha de Satanás e temos caído? A prevenção do nosso agir, um agir segundo o coração de Deus, está no versículo de baixo, que diz: regozijai-vos e exultai. Quando? Quando vos perseguirem, vos caluniarem, disserem mal, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Da forma com que nós agimos, tem que ser uma forma de regozijo, tem que ser uma forma de exultação. Em que sentido? No sentido de que o nosso galardão não está diante dos homens, o nosso galardão está diante do Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas. Como é que nós temos agido? Será que o que nós pensamos, falamos e agimos está viciado, está estragado, está depravado? Quando Deus olha para aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós falamos, aquilo que nós agimos, o que é que Deus encontra? Porque fazer a faxina no coração é um passo, permanecer com o coração faxinado é um passo a mais. Pedir a Deus que crie em você um coração inabalável é fácil. Depois que Ele criar, o difícil é permanecer com o coração inabalável. Quando te insultam,
Quando dizem para você, olha o que você está passando, onde é que está o teu Deus? É nesse momento, irmãos, que o nosso coração tem que permanecer. Por isso que eu dei o título, construindo, é uma construção, construindo um coração inabalável, que não se ofende, que não se entristece, que não se ensoberbece, que não se enraivece, que não faz nada, mas que permanece adorando, exaltando, glorificando, sabendo, regozijai-vos e exultai, porque é o grande o vosso galardão no céu. Um coração saudável, um coração que permanece fascinado, puro. E nós aprendemos durante a ministração de domingo, que nós só conseguimos esse coração enchendo ele da total e plena presença de Deus. Eu quero encerrar dizendo sobre só mais um aspecto que traz ao coração natural ataque cardíaco, a falta de exercício. Eu disse que nós poderíamos enumerar várias coisas, mas o Espírito Santo me levou ao exemplo do vício, que é uma situação que ataca o coração natural, e nós transportamos esses vícios para o nosso pensar, falar e agir, dizendo a importância de permanecer com o nosso pensar, falar e agir longe de ser um falar, um pensar e um agir corrompido, depravado, mas um falar, um pensar e um agir que glorifique e exalte o nome do Senhor. Da mesma forma, se nós não obtivermos exercícios no nosso coração espiritual, na nossa comunhão com Ele, na nossa vida com Ele, exercícios diários, para que o nosso coração fique saudável. E são 3 exercícios que não podem faltar na vida de quem serve a Deus. O primeiro exercício, leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem todas as instruções necessárias para que o meu e o seu coração permaneçam inabaláveis, permaneçam saudáveis diante de Deus. Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, Isaías 59, 2. Então, se você mantém o seu exercício de leitura, você vai conseguir entender, vai guardar no seu coração para não pecar contra ele. Olha, irmãos, se é o pecado que afasta e a palavra te dá a segurança de não pecar, o exercício da leitura te levará sempre, sempre, sempre para mais perto de Deus. É um exercício primordial, essencial, vital para o nosso coração espiritual para com Deus. Segundo exercício, jejum. O que é o jejum? É quando nós nos separamos, quando nós deixamos de lado as coisas naturais por um período de tempo e projetamos um pouco mais profundamente a nossa vida na dimensão espiritual. É um momento de santificação, em buscar a presença de Deus. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? A forma com que você faz, eu creio que o Espírito Santo concede a cada um a direção pela qual você tem que fazer o seu jejum. Mas eu sou apaixonado por um texto da Bíblia, do Velho Testamento, que diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estenderes do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. Isaías 58, de 6 a 14, é o jejum. Não adianta você exercitar o jejum, se abster das coisas e não fazer aquilo que você tem que fazer, irmãos. O que a Bíblia está dizendo para nós nesses versículos de 6 a 14 de Isaías 58 é justamente isso: um jejum com atitudes de quem verdadeiramente conhece a Deus. Exercitar isso no nosso coração espiritual. Um jejum que se separa, mas se separa com atitudes que mostrem, que reflitam, que exalem a glória, a manifestação, a vontade de Deus. E eu quero encerrar com um exercício. Palavra, jejum, e um que nós poderíamos fazer outra ministração para falar sobre ele, que é a oração. Oração é intimidade com Deus. Oração nos mantém conectados com Deus, porque Deus é a fonte de toda a palavra. Deus é a fonte de todo o mover da nossa santificação. Nós precisamos buscar a face de Deus em oração. A Bíblia diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quantas vezes nós temos orado? Exercício, irmãos, que mantém o nosso coração saudável, porque estamos em comunhão, em oração, falando com Deus, com o Todo-Poderoso, com aquele que contempla a nossa vida, com aquele que visita a nossa vida, com aquele que conhece a nossa vida. Como é que nós temos orado? Por que é que nós temos orado? Quando é que nós temos orado? São exercícios que não podem faltar na nossa vida, no nosso coração espiritual. Leitura da Bíblia, jejum e oração. O nosso coração precisa de cuidados redobrados todos os dias da nossa vida. O nosso coração precisa permanecer inabalável todos os dias da nossa vida. Porém, se por algum motivo ou outro acontecer algo em nossas vidas, que nós precisamos começar de novo, fazer de novo a faxina, comece, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. A Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João 2, de 1 a 6. Jesus sempre andou com o seu coração inabalável. Nada abalava o coração do Mestre. É assim que Deus procura, é assim que Deus deseja enxergar nas nossas vidas essa noite, irmãos.
um coração fascinado, um coração que permanece puro, um coração que permanece santo, um coração que permanece inabalável com as suas palavras, com as suas atitudes, com o que pensa, com o que age, um coração que exercita a leitura, exercita o jejum, exercita a oração, um coração que tem comunhão com Deus, um coração saudável, um coração pronto para resistir a todo e qualquer ataque cardíaco do inferno contra o nosso coração espiritual, que o único desejo é interromper a nossa comunhão, é interromper de recebermos a seiva, a palavra, o mel, o açúcar, o alimento, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para adorar a Deus, para nos voltarmos para Ele, irmãos. Satanás quer interromper isso, mas essa noite Deus fará com que nós criemos na nossa vida um coração que não se abala por qualquer coisa, que não se incomoda por qualquer coisa, mas um coração que permanece verdadeiro, adorador em espírito e em verdade, em qualquer situação das nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar pela tua vida essa noite, que Ele possa conceder a nós esse desejo de construir em nossas vidas um coração inabalável. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua grandeza, diante da Tua palavra, que o Senhor nos dê capacidade de construir, Pai, um coração inabalável, um coração que pense, um coração que fale, um coração que haja, Senhor, segundo a Tua vontade, para que assim permanecemos com o nosso coração saudável, para que o Senhor possa ter prazer em habitar no nosso coração, fazer nele morada, instruí-lo, capacitá-lo, direcioná-lo para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a exercitar o nosso coração, lendo a Tua palavra, jejuando, consagrando a nossa vida a Ti, meu Pai, e orando, buscando a Tua face a cada dia, tendo intimidade com o céu, apresentando a Ti as nossas petições, os nossos agradecimentos, Pai. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de faxinar o nosso coração. Obrigado por nos dar a oportunidade de começarmos a criar nesse coração agora limpo, agora puro, que já foi faxinado, mas que nós possamos agora permanecê-lo inabalável diante da Tua presença, Pai. Um coração que não murmura, um coração que não retrocede, um coração que não se incomoda com as injúrias, com as perseguições, com os falatórios sobre a nosso respeito, mas um coração que tem os seus olhos voltados para o autor e o consumador da nossa fé, um coração que eleva os olhos para o monte, porque sabe que é de lá que vem o nosso socorro, um coração que tem o Senhor como pastor, porque nada irá nos faltar, meu Pai, um coração que seja um coração segundo a Tua vontade, Pai. Te adoramos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando essa noite, de começar uma nova etapa da nossa vida, uma nova direção, Pai, e nós queremos Te adorar, porque o Senhor é aquele que nos ama de uma forma perfeita, de uma forma santa, de uma forma incomparável, Deus. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos instrui, a Tua palavra nos direciona, meu Pai, e que a partir de hoje o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir não sejam pensamentos, não sejam palavras e não sejam ações viciadas, corrompidas, depravadas, não, Senhor, mas que sejam pensamentos, palavras e atitudes de um coração que Te conhece, de um coração que Te deseja, de um coração que não permite que os ataques do inferno enfraqueça
a nossa comunhão contigo, Pai, mas que seja um coração forte, inabalável, que resista, que detecte e que em nome de Jesus permanece na tua presença, Pai. Espírito Santo nos ensina e nos ajuda a meditar nesta palavra de dia e de noite, a jejuar e a orar ao nosso Pai que está em secreto. Oh Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos mostrado a sua vontade. Nos ensina, meu Pai, a olhar para Ti, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós te amamos, Pai, e te adoramos por esta noite, por esta oportunidade. Nos ajuda a construir um coração inabalável, que permanece o mesmo diante de qualquer circunstância da nossa vida, Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa petição, Pai, a Ti, que pode, que sabe e que vê todas as coisas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado. Dê um abraço no seu irmão. Saúda cada um com a paz do Senhor Jesus.